Olá, Pai do Senhor a todos. Estamos começando mais uma pré-aula aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino em Mauá. Para quem não me conhece, eu sou o Kelvin, professor de escola dominical. Estou hoje aqui novamente com o Matheus para nós podermos falar mais um pouco da palavra de Deus nessa lição de escola dominical. Já estamos na penúltima lição, né, Matheus? Exatamente, é uma honra estar aqui novamente com vocês que estão nos acompanhando aí todos essas lições, né, que nós estamos aí, essas revistas, já faz um bom tempo. E também, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou diácono aqui na Assembleia de Deus do Ministério Sopro Divino e sou um dos professores dos jovens aí e ajudo também na preparação da pré-aula. Antes de nós começarmos, eu quero já deixar um recado para todos. Não esqueçam de curtir este vídeo, tá? Comente esse vídeo se gostou, se tem algum comentário para poder passar para nós, alguma informação, algo que nós falamos aqui que você queira complementar ou queira discordar também, né? Todo mundo aqui não somos dono da verdade, né? E também quero pedir para se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber notificações. É muito importante, nos ajude. Compartilhe este vídeo, compartilhe nosso canal, nossos vídeos para mais pessoas. Lembrando que nós temos pregações, nós temos as palavras pastorais, são pílulas pequenas, rápidas, né, de palavras que pode edificar algum parente, algum familiar seu, algum amigo. Então, não deixe de nos seguir, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, isso nos ajuda muito, né, Matheus? É isso aí. Já vamos começar aqui, lição 12, né, Matheus? Realidade bíblica do Evangelho na cultura. Eu e o Matheus já tivemos uma conversa aqui no início, né, para podermos alinhar alguns pontos. E é engraçado porque nós tivemos visões aqui, cada um. Não que nós tivemos visões apartadas, mas nós tivemos. Cada um foi para um lado da visão da lição. Isso nós vamos complementar os dois aqui, as nossas visões, e vamos trazer um conteúdo bem legal. O textuário, ele está em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32, que diz: Dos filhos de Issacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. Mateus, você teve aí um ponto nesse textuário, né, que você quis comentar aí, é muito importante, nós entendemos esse textuário. Eu gostei bastante desse texto que eles colocaram na lição. Aqui o contexto de 1 Crônicas capítulo 12, né? Eles estão falando de grupos das tribos de Israel que apoiariam a Davi, né? Que apoiariam a Davi. Ele começa a falar de cada tribo aqui, a quantidade de pessoas ou de soldados, né? Que iria até Davi para ajudar Davi. E aqui ele chega a um ponto que ele fala dos filhos de Isacar, que no caso aqui, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos, né? E eles dão a Bíblia nos traz uma informação importante a respeito dos filhos de Isacar, que eles eram destros na ciência dos tempos, ou seja, eles tinham bastante conhecimento a respeito da ciência da sua época. E eles utilizariam dessa ciência para contribuir ali na fuga de Davi, né? Para ajudar Davi, para saber o que Israel devia fazer, né? Conforme diz aqui o versículo. Só que nós sabemos e nós entendemos neste capítulo que os únicos que tinham essa característica ou essa especialidade eram os filhos de Isacar, né? E ciência está dentro da cultura, só que não era tanto assim a cultura da época. E eles tinham essa questão, essa especialidade diferente. Tanto é que a lição ela traz cultura, aí depois ela fala a respeito da ciência. Nós sabemos que também a ciência está dentro da cultura, né? E a revista também nos traz no final, só um breve resumo, que a ciência em si, por muito tempo, ela não foi vista com bons olhos pela igreja, né? Então houve aí um conflito dessa cultura, a cultura teológica e a cultura, vamos dizer assim, científica, né? E nós vamos entender aqui que na verdade não é assim que funciona. Sim. O resumo da lição falou: o Evangelho nos ensina a interagir com a cultura de nossos dias sob a perspectiva da palavra de Deus. Vou passar aqui para frente já para a gente poder ir já pro tópico 1, porque senão o tempo ele não nos perdoa.
Os objetivos da lição primeiro é mostrar a importância da cultura. O segundo é saber que o evangelho não é contra a ciência e ressaltar o poder transformador do evangelho em todas as culturas. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 19, dos versos 11 ao 20. É muito importante você ler a leitura bíblica em classe na sua classe, incentivar os seus alunos a ler cada um versículo e também, se quiser também, é muito importante também fazer com que eles interajam entre eles e debatam a leitura bíblica em classe, formam grupos de pessoas assim, falam, ó, vocês vão se reunir agora e vão debater o que vocês entenderam sobre esse texto. E aí vai surgindo ali ideias, né? Você vai criando jovens que aprendam a estudar e interpretar os textos bíblicos e instruí-los a estudar a interpretação dos textos bíblicos. A introdução ela diz assim: quando se fala a respeito do evangelho e o seu alcance, é preciso que se observe as transformações que ele gera nas culturas onde chega. Na história da humanidade, percebe-se que muitos países passaram por grandes transformações sociais positivas quando o evangelho chegou em suas terras. Famílias foram valorizadas, as mulheres respeitadas, crianças educadas e pessoas tiveram um rumo em suas vidas. Nessa lição veremos a importância que o evangelho tem para a cultura de nossos dias, independentemente do lugar em que ele se encontre. Mateus, eu já quero colocar um ponto aqui sobre essa introdução, e que é o seguinte: nós temos hoje em dia, e os jovens eles estão dentro de de um local, dentro de um grupo de pessoas. Os jovens eles estão no meio de pessoas que trazem, às vezes, algumas informações ou então algumas ideias de que o cristianismo ele é misógino. O cristianismo ele não tem amor a algumas coisas, ele como a gente pode dizer, fundamentalistas, e os jovens eles são atacados por esses temas, né? Só que é muito o contrário. Na verdade, o cristianismo ele respeita as mulheres, o cristianismo ele respeita a família, ele respeita a vida em sociedade e vive quando o cristianismo ele chega, ele muda a sociedade e muda aquilo que está em volta, né? Exatamente. Acho que um dos maiores ensinamentos que essa lição quer trazer para nós é como que o evangelho ele vai ser propagado, sendo que nós temos diversos povos no mundo, né, e com culturas totalmente diferentes. Por exemplo, nós temos o exemplo da igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, as igrejas ali que estavam estabelecidas na Grécia, principalmente, eles tinham como cultura, por exemplo, o paganismo, e uma das liturgias do paganismo, né, um dos rituais do paganismo eram rituais eróticos, né? E aí, como é que fica? Então a questão é a seguinte: como que o evangelho vai ser introduzido na vida dessas pessoas que têm culturas que vão contra a palavra de Deus, né? E isso é um ponto muito importante. A gente vai atacar as pessoas do jeito que o Kelvin falou. Nós vamos desprezar as pessoas por causa da cultura que elas têm. A gente precisa definir para as pessoas que a palavra de Deus ela nos traz ensinamentos para melhorarmos diante de Deus, para alcançarmos a salvação, para crermos em Jesus Cristo. E se, por um acaso, a cultura na qual nós estamos inseridos, ela vá contra a palavra de Deus, a gente precisa alterar a cultura e não a palavra de Deus, porque o que tem acontecido é isso, né? As pessoas não aceitam a mudança na cultura, mas elas querem que a palavra de Deus seja alterada. E aí entra nesse ponto, né? Que, por exemplo, as pessoas acham que a igreja ela vem para, sei lá, talvez ser homofóbico, né? Vem eles apontam na igreja coisas que na verdade nós não temos. E um dos pontos dos 10 mandamentos, por exemplo, que Deus coloca no mesmo nível que é a adoração a Ele, é amar o irmão, né? Você ame a Deus e ame também a seu irmão. Então não tem como nós sermos
cometermos esse erro da misoginia, né? Não é isso, é que a gente tenta ensinar o que a Bíblia diz. Por exemplo, que nós precisamos crer em Jesus, nós somos pecadores, fomos destituídos da glória de Deus, e que para nós, né, sermos salvos, é necessário nós termos em nossas vidas características de mudança, e essas mudanças às vezes vão contra a cultura, né? Vamos aí para o primeiro tópico, que ele tem aí como tema a importância da cultura. E o primeiro subtópico é o que é cultura. Então vamos já primeiro abordar o que é cultura, né? Qual é o significado da cultura. Temos 4 destaques aí. O primeiro cultura engloba assuntos como arte, conhecimento científico, língua e tradições de um povo. Todo grupo social tem sua própria cultura, passada por pessoas mais velhas no trabalho, na escola, literatura ou outras manifestações sociais. A cultura pode ser preservada ou esquecida. Deus orienta seu povo a ensinar as leis aos seus filhos para manter e não ser esquecida. A língua de um povo pode sofrer alterações com o passar do tempo. Eu já quero começar aqui falando sobre a importância da cultura e o quão é abrangente cultura, né? A palavra cultura ela é muito abrangente, porque assim, nós temos um país de 250 milhões de habitantes, de 26 capitanias, ou 26 estados, cada um com sua cultura. E aí eu posso ser mais abrangente ainda. Mauá tem uma cultura. São Caetano tem outra. São Paulo tem outra. Eu tô falando só do estado de São Paulo. Eu posso ser mais abrangente ainda. O bairro que nós vivemos tem uma cultura. O bairro vizinho tem outra cultura. Então, assim, existe a cultura considerada global, né? Aquela cultura que, por exemplo, o brasileiro gosta de arroz e feijão. Toma café, almoço e janta. Toma banho pelo menos uma vez por dia. Escova os dentes 3 vezes por dia. Ou então, tem gente que escova os dentes antes da refeição. Tem gente que escova os dentes depois da refeição. Então, assim, tem vários tipos de formas de você lidar. Tradições, né? Tradições. Por exemplo, você tem o paulista fala que não tem sotaque, o que é uma mentira, né? O paulista tem sotaque, sim. É muito forte o nosso R, né? Forte o R. Então, assim, na arte, o hip hop é muito forte aqui em São Paulo. O pagode é forte lá no Rio de Janeiro. O samba, né? O samba, o pagode. Aí você tem lá pro sul. O sul gosta das boiadas. O sul gosta daquelas danças mais culturais, né? Europeias, assim, né? Danças europeias. Então, assim, lá na Bahia você tem o frevo, né? Lá no Nordeste brasileiro. Então, assim, a cultura é muito diversificada no nosso país. Isso que a gente tá falando de um país só, e você tem outros países. Então, assim, a cultura engloba tudo isso. Ela engloba arte, conhecimento científico. A cultura ela pode ser preservada ou esquecida. Por exemplo, nós temos hoje uma discussão que é o seguinte: pessoas de 1990 pra cá não chamam mais as pessoas de senhor. Eu acredito que o Matheus aprendeu que se não chamar as pessoas mais velhas de senhor, levava cascudo, né, Matheus? Então, assim, mas hoje, não sei se o Matheus ensina o Pedro a falar senhor. Não sei se é o costume do Matheus, porque isso vai mudando. Não temos mais o costume de dar benção ao pai. Benção, pai, Deus abençoe. Então, assim, as coisas elas vão mudando e a cultura vai modificando. Exatamente. Um ponto até importante nesse exemplo, por exemplo, eu particularmente não fui ensinado a chamar meu pai de senhor, né? Porque eu compreendo da seguinte forma: nós vemos muitos filhos falando assim, pai, o senhor é um chato, o senhor é um velho. E você vê outros filhos falando assim, pai, eu amo você, entendeu? Qual que é o ponto importante aí? Que não é uma sacralidade, ou seja, não é um fato, né, que o pai ele tem que chamar os seus pais de senhor, mas é uma sacralidade os filhos respeitarem os seus pais, entendeu? E é muito importante a gente enfatizar isso, porque existem questões dentro da cultura que são pecados, né? Existem itens da cultura, ou ações, ou tradições dentro da cultura que vão contra a palavra de Deus, e outras não. Eu acho que essa é a parte importante também que a revista ela enfatiza.
Sim, vamos já para o segundo subtópico, a cultura no Antigo Testamento. Falamos um pouquinho sobre o que é cultura, agora vamos falar da cultura no Antigo Testamento. Alguns destaques aí, eu tive vários destaques, porque o texto ele tem várias informações que são importantes e relevantes. A cultura era voltada para a criação de animais e o cultivo de colheitas e grãos, né? A cultura naquela época do Antigo Testamento. A família era responsável pela educação dos filhos e pela passagem das tradições familiares. No trabalho, havia pessoas escravizadas e trabalhadores livres que recebiam salários. Na cultura de Israel, os pais se responsabilizavam no casamento de seus filhos para manter relacionamentos entre famílias que eram patriarcais, né, naquele período patriarcal. E as nações mantinham relações comerciais e possuíam exércitos para se defender ou contratavam outras nações para auxiliar nas guerras que eram mais locais antes das grandes impérios viessem. E é importante a gente falar que não é a cultura dos judeus, é a cultura no tempo do Antigo Testamento. Ou seja, vamos falar ali, sei lá, 500 anos antes de Cristo, 1000, 2000 anos antes de Cristo, entendeu? Como que o povo ele vivia nessa época? Desse jeito, a cultura era voltada para a criação de animais e cultivo de colheitas, a família era responsável pela educação, tinha toda aquela questão também, a família era mais centralizada na questão do pai, o pai era o protetor, que saía para caçar, que saía para plantar, que saía para colher, a mãe era responsável por cuidar dos filhos. Em alguma época também, a filha não poderia escolher o homem, né, para se casar, mas era o pai que escolhia. Então, esse é o contexto da cultura do Antigo Testamento. Um ponto importante nesse tópico é nós entendermos que esse é um conceito que ele vem até os grandes impérios, até o Império Grego, vamos dizer assim, que o Império Grego, então, ele fortalece a civilização. Isso nós vamos ser lá para os anos 380, 320 a.C., né? Então, assim, até esse ponto, você vai ver, e até mesmo você tem exemplos na Bíblia de pessoas que faziam alianças para guerrear, ou seja, alguns vinham com outros exércitos para poder ir contra. Você vai ter na Bíblia um exemplo lá da Guerra dos 5 Reis contra os 4, lá em Gênesis, lá em Sodoma. Você tem aí, por exemplo, quando Abraão ele vai procurar uma esposa para Isaac, é Abraão que cuida da esposa para Isaac, não é Isaac que vai lá e busca Rebeca. Na verdade, é Abraão que fala pro seu servo lá, fala assim, ó, vai lá, tem que ser alguém lá da minha família, tem que ser assim, assim, assim. E aí então ele vai e busca alguém lá porque fortalecia-se os laços e as uniões. Por exemplo, você tem outro exemplo de Jacó com Diná. Que aquele homem se apaixona por Diná e eles então têm que casar. Aí os filhos de Jacó falam, não, mas aí eles têm que colocar a mesma tradição que a gente, tem que circuncidar lá. E aí ele tava apaixonado por Diná, então ele vai e circuncida. Então você tem essa questão da cultura no Antigo Testamento, vários exemplos na Bíblia, tanto na cultura hebraica quanto nos outros países também, que era assim que funcionava. E aí já vamos para o Novo Testamento, lembrando que o Novo Testamento nós já temos aí fortaleceu-se a civilização, você já tem no Novo Testamento os filósofos, a ciência mais avançada, e então é uma cultura bem diferente do Antigo Testamento. O Império Romano dominava a cultura no período em que o Evangelho iniciou. Eles eram responsáveis pela segurança e relação entre países. A paz era imposta por eles com obrigatoriedade, ou seja, eles obrigavam a paz. As nações eram livres para adorar suas divindades, desde que também prestassem culto a César. O Novo Testamento foi escrito em grego, herança cultural que perdurou por séculos. E os hebreus, nos dias de Jesus, estavam sob domínio romano, contudo, tinham liberdade de realizar seus cultos e pagavam tributos a César. Vou falar um pouquinho aqui, eu já passo para o Matheus a palavra. É muito importante essa pergunta, e aí nós tivemos aí esses últimos dias, eu e o Matheus estudamos teologia junto na mesma classe, né, Matheus? E nós estávamos então tendo num livro de bibliologia, e nós tivemos agora o período interbíblico, as últimas lições falando sobre o período interbíblico. E uma das perguntas que é muito importante é o seguinte: por que todos tinham que prestar culto a César, mas os judeus não?
que os judeus não prestavam culto a César? Os judeus, eles pagavam impostos a César porque era obrigado ali, né? O Império Romano dominava aquela nação. E a segunda pergunta é, se o Império era romano, por que a Bíblia foi escrita em grego, né? O Império Grego já tinha caído. E aí essas duas perguntas, elas são muito... É muito legal de respondê-las, porque elas Muita vêm... cultura nisso, né? Tem muita cultura nisso tudo. Muita cultura, porque ela vem do período de 400 anos do período interbíblico entre Malaquias e Mateus. Você vai entender que os judeus, eles ajudaram muito César em algumas batalhas. E ali a poder acalmar alguns povos que queriam se rebelar contra Roma. E isso trouxe, então, um decreto para os judeus que eles poderiam adorar somente ao seu Deus. Então, um decreto feito não podia ser desfeito, porque era essa regra do imperador. Então, os judeus, eles precisavam pagar tributos, porque era uma regra, mas não precisava adorar a César. Então, os judeus, eles poderiam adorar somente a César. E por que que o grego, né, não o romano, não latim? Porque nessa época não foi latim. Porque apesar do Império Romano dominar aquela época, quem trouxe a civilização, o poderio da civilização, a filosofia, a ciência, foram os gregos. Então o povo tinha um apreço pelos gregos, né? Pela cultura grega. Então o idioma, né? O grego koiné, né? Que nós podemos dizer o koiné, ele era o mais falado, era o mais popular. Então a Bíblia tinha que ser falada numa língua que todos entendiam. Por isso que ela foi escrita em grego. Exatamente. E uma questão muito interessante também a respeito da cultura, por exemplo, a grega, a romana, né? Nós observamos que esses países, esses reinos, né, quando eles invadiam uma outra nação, eles não só queriam destruir a nação, né? Mas eles queriam tentar inserir os recursos, tanto humanos quanto recursos naturais, dentro do seu reino para que esse reino fosse fortalecido. Um dos exemplos que nós temos é que lá no livro de Daniel, o Nabucodonosor, ele pegou os jovens, né? Ele pede para o seu chefe dos eunucos, né? O Aspenaz, para que eles pudessem pegar todos os príncipes, né? Os mais jovens, belos e sábios, para que eles pudessem ser usados no seu reino, ou seja, lá na Babilônia. E quando chegou na Babilônia, estava lá Daniel, Misael, Ananias e Azarias, e eles tentaram fazer o quê? Tentaram inserir cultura neles, para que eles pudessem ser babilônicos, né? Entre aspas, e pudessem servir a Babilônia e a Nabucodonosor. Aconteceu isso na Babilônia, aconteceu isso nos Medos Persas, depois na Grécia, depois em Roma, e hoje, de forma geral, acontece em meio aos nossos, vamos dizer assim... Globalismo. Oi? O globalismo. O globalismo, né? Todo mundo tenta, de alguma forma, inserir outras pessoas dentro da sua própria cultura, né? E no caso aí da Grécia, a mesma coisa, né? A Roma venceu, né? A Roma passou a dominar o mundo. E aí, mais uma vez, a cultura do Novo Testamento não é a cultura da igreja, né? É a cultura do mundo na época do Novo Testamento, desculpa. Ali desde o nascimento de Cristo até os anos 90, mais ou menos ali onde foi escrito ali o livro de João. Já vamos para o próximo tópico, a ciência, segundo subtópico, o evangelho e a ciência. O primeiro tópico é a ciência nos tempos antigos, aqui já da pegada da antiguidade. Na antiguidade, homens não eram ignorantes como muita gente acha, né? As grandes construções que ultrapassam séculos e as grandes obras literárias são exemplos que mostram que eles sabiam aplicar a matemática e usar a escrita. Os conhecimentos de engenharia, medicina e educação não surgiram neste século. Aperfeiçoamos nossos processos de construção através de uma base em algo que já existia. Nós vemos muito... E eu tenho uma opinião própria, né? E aí a minha opinião... As construções, quanto mais atuais, mais feias. Não sei se o Matheus tem essa ideia também, mas se você for olhar as construções antigas, aquilo que perpetuou durante séculos, eu não digo somente do tempo antigo, nem da Idade Média, nem da Idade Antiga, nem da Idade Média, mas eu digo na Idade Contemporânea. Se você for olhar a construção, por exemplo, semana passada eu fui lá no Museu de São Paulo. Ele foi construído em 1900.
Ele não foi construído em 1800, 1700, não, ele foi construído, ele não é tão antigo. Mas assim, a arquitetura dele, ela remete muito às pilastras dos gregos. Ela tem uma arquitetura neoclássica, ou seja, dos anos 1400, 1500. Então assim, é uma coisa muito bonita, entendeu? Minha casa não fica daquele jeito. Não minha casa, né? Por exemplo, se você anda ali nas casas tombadas em São Paulo, você olha assim e você fala, nossa, mas que casa bonita. Eu não tô dizendo uma construtora, tô falando uma casa. Diferente da minha casa. Minha casa lá é simplesinha. Nossas casas é alvenaria pura, né? Tijolo, Sim. bota um reboco. Mas parece que tinha um cuidado melhor pra fazer essas coisas. Pilastras e tinha aqueles detalhes. Você vai ver, por exemplo, hoje os prédios eles são de vidro. Né? Hoje A maioria. a maioria é de vidro. Todo de vidro assim é bonito, não acho feio, né? Mas não é comparado aos. Por exemplo, você pega o Teatro de São Paulo, você pega o Mercadão. São coisas de São Paulo. São coisas antigas, né? E aí você tem a ciência. A ciência, você acha que somente nós já falamos de estrelas, de astronomia? Não, a astronomia é lá do tempo do Egito Antigo. E você tem grandes obras literárias nesse tempo. Entende? Você tem, por exemplo, quem foi o professor de Alexandre o Grande? Foi Aristóteles. Aristóteles foi um dos grandes filósofos. Hoje em dia, nem sei se tem um grande filósofo hoje em dia, não sei. Então, assim, tem o Elon Musk, que é um grande cientista, né? É muito inteligente, vai levar o homem para Marte. Mas Aristóteles, Platão, aí você tem você vai para o Egito Antigo, os grandes nomes do tempo do Egito. Moisés mesmo foi um grande estudante da ciência. Salomão. Salomão, o Templo de Salomão é um exemplo da revista, né? O Templo de Salomão é um templo estonteante, de ouro, bonito, né? Então a ciência ela não é só do nosso tempo, ela vem lá do tempo antigo. Exatamente. A Bíblia, falando aqui, nós estamos falando do Evangelho e a ciência, né? A Bíblia, no seu primeiro capítulo, ela já é recheada de ciência. Recheada de ciência. É óbvio que nós já falamos aqui. A Bíblia não tem a intenção de falar, não é o objetivo central, não é ciência. O objetivo central, nós sempre falamos que nós podemos resumir aqui a Bíblia em 4 palavras, né? Que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Esse é o objetivo da Bíblia, esse é o tema central da Bíblia. Então a Bíblia vai gerar em torno disso. Só que, para falar disso tudo, do plano da redenção, a Bíblia nos dá várias informações de diversas áreas, histórica, ciência, né, filosófica, psicológica talvez, né? E aí, dessas informações, nós podemos aí comparar com o que nós temos hoje ou com outras matérias, inclusive a ciência. E eu gostava muito, se você puder assistir os vídeos do professor Adalto Lourenço, né, que infelizmente esse ano aí veio a falecer. Ele dizia que a Bíblia ela não tem nenhum erro científico. A Bíblia não tem nenhum erro científico. Ou seja, se você pegar aí todos os estudos científicos que existem de pessoas sérias, né, que não são negacionistas, porque tem essa questão também. Existem cientistas negacionistas. Se você pegar aí os estudos sérios de ciência, você não vai encontrar uma contradição científica na Bíblia. E aí você começa lá, no princípio que Deus fez a terra sem forma vazia. Aí trata a respeito da luz, trata a respeito de várias questões a respeito da criação. E isso é pura ciência. Isso é pura ciência. E se a gente falar que o evangelho, assim como já foi dito por ignorância, mas não a ignorância intuitiva, né, que a igreja queria acabar com a ciência, era uma ignorância, assim, de certa forma, sem malícia, vamos dizer assim, Conservadora. conservadora, né? Porque eles tinham medo da ciência, de alguma forma, acabar com aquilo que eles viviam, acabar com a fé ou acabar com a palavra de Deus. Mas hoje nós entendemos que a ciência, ela está lado a lado com a palavra de Deus, não vem como um recurso para provar a Bíblia, de maneira nenhuma prevaleça a palavra de Deus, né? Mas é uma excelente ferramenta aí para a gente utilizar também no contexto aí cultura, para ganhar cientistas, né? Sim. Ganhar cientistas. Nós vemos, por exemplo, o Marcus Eberlin. Ele era um cientista que ele acreditava no evolucionismo. E aí
passando a estudar mais a ciência, ele entendeu que a Bíblia é o modelo de ciência mais correto, se tratando da criação de todas as coisas ou da vida, né? É. O segundo subtópico é mais ou menos o que o Matheus já estava falando, o conhecimento em nossos dias, a ciência em nossos dias. Com o surgimento do iluminismo, ali por volta de 1700, 1800, né, surge o método científico que basicamente consiste em regras e mecanismos de teste que precisam ser repetidos várias vezes. Se der o mesmo resultado nos repetidos testes, é considerado algo válido. O método científico traz algo negativo, o materialismo, que diz que aquilo que não for comprovado não é válido, tudo é matéria e Deus não existe. Aqueles que querem separar a fé da ciência esquecem que as universidades foram fundadas por cristãos. A ciência, o Mateus já falou, o Mateus já foi bem feliz nas suas palavras, que a Bíblia ela não existe contradição na Bíblia, né? A Bíblia ela traz algo bem fundamentado, não que seja o objetivo. Nós vamos ver aí no próximo tópico que a Bíblia não tem como objetivo ser um livro de ciência. Mas é muito importante que assim nós entendamos e venhamos compreender que muitas pessoas elas vão querer tirar a Bíblia, né? Ou então desmoralizar a Bíblia, tirar ela a autoridade da Bíblia, desautorizar a Bíblia através de métodos científicos. Só que até mesmo o escritor da revista ele fala, os métodos científicos eles são testados, eles erram, eles refazem, eles mudam, eles refutam os seus testes científicos. Não tem como eu pegar os testes científicos e dizer que é isso que tem que trazer como segurança para refutar a Bíblia. Porque eles mesmos se refutam entre eles. Primeiro que a Bíblia não é esse o objetivo. O objetivo da Bíblia é o plano de redenção. É o plano de Deus para a humanidade. É trazer Cristo para nossas vidas através da sua palavra. Então, o método científico, a ciência em nossos dias, ela tem os positivos, pontos positivos, mas tem gente que é simplesmente só chato mesmo. Vamos falar assim, chato, né? São pessoas que acham que entendem um pouco de ciência, que estudou 3, 4 vídeos na internet e fala, eu vi lá um vídeo na ciência lá que refuta o texto tal da Bíblia. Tá bom, mas e aí? Tem mais? Não, era só isso mesmo. Porque são chatos mesmo, são pessoas chatas. Que geralmente pessoa que estuda mesmo não refuta. Respeita a fé, respeita a crença daquele que busca dentro da fé entender que a humanidade precisa de salvação. E por onde vem essa salvação? Através de Cristo. Você quer mais alguma coisa falar, Matheus? Não, é que muitas informações, elas não são passadas. Hoje nós temos uma vasta fonte de informações pela internet, né? Mas antigamente não se tinha essa informação. Por exemplo, Planck, um dos cientistas que eram cristãos, ele recebeu um prêmio Nobel de Física de 1918. Um dos cientistas assim que nós aprendemos na escola, por exemplo, Isaac Newton, era cristão, acreditava em Deus. Então, infelizmente, houve-se um tempo que a ciência era demonizada, né? Sim. Mas, na verdade, não é isso. Até mesmo Stephen Hawking, que era considerado ateu, ele se denominava ateu, ele falava que não era possível, era impossível que a humanidade não tivesse uma força superior. Porque quando eles não falam Deus, eles falam força superior. Ou seja, até mesmo quem é ateu, né, não o ateu chato, ateu que simplesmente não acredita. Ele fala que respeita a ideia de que existe alguma coisa superior que comanda esse mundo, né? Já vamos para a ciência e a Bíblia, nós já falamos bastante sobre, mas vamos passar já para a arte e a Bíblia? Vamos, Pulamos, sim, já falamos sim. bastante sobre. Tópico 4, a arte e a Bíblia. A arte é uma das mais belas manifestações culturais. Na Bíblia temos diversos movimentos artísticos em música, construções, poesias, entre outros. Deus ama o que é belo, mas nenhuma arte que induza a idolatria, a sensualidade ou qualquer outra forma de pecado deve ser incentivada entre o povo de Deus. Arte é complicado de falar, porque arte é muito subjetivo, né? O que pra mim pode ser arte, pro Mateus pode ser que não seja. Assim como pro Mateus pode ser arte e pra mim não, e vice-versa. Por quê? O que é arte? Arte é uma manifestação cultural. Você tem arte na música, e aí que tá, aí vem a discussão. Isso é arte ou não é?
É uma boa arte? É uma arte ruim? É bonito? É feio? O que que é? Essas são as discussões. Mas o que que é o ponto aqui? Nós entendemos que dentro da Bíblia existem vários movimentos artísticos. Nós temos... foi separado dentro do Antigo Testamento, você tem os livros históricos, você tem o Pentateuco, livros históricos, você tem os profetas maiores, profetas menores e os cânticos. Ou seja, os livros poéticos. Poética, poesia é uma arte. Então, dentro da Bíblia você tem arte. O Templo de Salomão, arte. Gênesis 1, arte. A criação do mundo é uma das maiores provas artísticas que você tem. Deus, ele é um artista de mão cheia. Deus é o artista dos artistas. Picasso, Da Vinci, não chega nem perto de Deus. Inclusive o Marcos Eberlin, ele fala que quando Deus criou os céus, ele criou por puro exibicionismo, né? Porque quando você vê a foto lá do espaço, você vê várias cores, né? E ele fala, isso é puro exibicionismo, pura arte. É arte. Você não tem nada. O que que é o cosmos? O que que é o universo, né? O universo, claro que Tudo tem o seu objetivo, tem o né? seu objetivo, mas É que nós não sabemos, dentro de uma Deixa vasta... quieto. É porque eu quero falar que é inútil, tipo, mas não é, né? Não é inútil. Universo, tipo, meio que é um inútil, não tem ninguém, não tem vida naquele universo, gente. Por que tem que ter universo? É que dentro da ciência de Deus existem, talvez, sei lá, a gente saiba 1%, 2%, não sei, tanto que a gente sabe de tudo aquilo que Deus criou. Eu não sei você, mas eu gosto de ver, tipo, por exemplo, os planetas, e aí você vê Marte vermelho, Sim. aí você vê o planeta Terra azul, por causa da água azul, lindo sabe? demais, né? Então assim, você é muito cores, é vida, Sim. a planta é verde. A Laís quer falar uma coisa, Laís. Eu ia falar que até moda tem na Bíblia. Moda? O que tem? Quando Deus ele faz as roupas para Adão e Eva, é moda. Moda. A própria vestes sacerdotais é artístico. O éfode, né? O Evo, Sim, é verdade. Deus define ali. É óbvio que tudo tem uma representação, né? As cores, elas representam alguma coisa, mas sim. não deixa de ser moda, assim, não deixa de ser arte também. Né? Por exemplo, Alexandre o Grande, ele tá muito, muito bravo com os judeus porque eles negaram uma ajuda lá. E aí, então, ele vai lá, ele conquista Tiro e fala assim, agora eu vou atacar os judeus. Eu vou atacar porque eles me desafiaram. Quando ele chega perto, e aí Deus dá o sonho pro sacerdote e fala assim, ó, você vai pra frente da cidade, você vai usar suas vestes sacerdotais, você vai pegar os sacerdotes, você vai colocar eles vestidos com roupa sacerdotal branca e você vai ficar na porta da cidade, tá bom? Beleza? Vai lá, ele tem um sonho, ele fala, vamos fazer isso, faz isso. Quando Alexandre o Grande chega, ele se prostra e e as pessoas acham que ele tá louco. Por que você tá fazendo isso? Porque você é Alexandre, você que tem que ser adorado. Por que você tá adorando? Ele falou, não tô adorando a ele, eu tô adorando ao Deus que eles servem. Por quê? Porque eu tive um sonho, e nesse sonho eu conquistava o mundo, eu conquistava a Pérsia, isso foi antes de conquistar a Pérsia. Eu conquistava a Pérsia, mas aparecia exatamente com essas vestes que ele está vestindo. O Deus com essas vestes. Então, assim, as vestes sacerdotais, claro que você tem o simbolismo de Cristo, e a obra da salvação é uma obra artística, né? Você tem a salvação do homem através do preço da justiça pago, é uma poesia. É uma poesia. Assim, é belo. Deus ama aquilo que é belo. E é a uma sua história criação de amor. é uma história de amor. Deus ama o que é belo. Só que nós temos que tomar cuidado também. Sim, lógico. Com as manifestações artísticas. Evidentemente. As manifestações artísticas. Por exemplo, o carnaval. O carnaval é uma manifestação artística. Você tem roupas coloridas, você tem estilistas, aquela coisa, carros alegóricos. Só que tem muita questão da sensualidade, né? Tudo tem o seu limite, né? A cultura, ela tem uma linha. A arte, ela tem uma linha. Essa linha não pode ser ultrapassada. Qual que é essa linha? É a linha da moral. A linha da moral. Se você ultrapassar a linha da moral, pode até ser arte, mas nós não compactuamos. Principalmente a questão da moda, né? Por exemplo, a moda em si, ela não vai contra a palavra de Deus. Poxa, a moda, ela tem como objetivo dizer para você qual é a melhor roupa que você deve vestir em determinado evento, usa a melhor roupa de dia, usa a melhor roupa de noite, entendeu?
qual é a melhor peça de roupa que combina com outra peça de roupa. Só que hoje nós temos uma moda, tem moda para até moda evangélica nós temos, né? A gente precisa só definir aquilo que está de acordo com a palavra de Deus, senão vai ir contra os princípios bíblicos. Já vamos para o terceiro subtópico, que é uma cultura transformada pelo evangelho. É um evangelho transformador. Todos tiveram um encontro com Jesus, suas vidas nunca mais foram as mesmas, todos aqueles que tiveram. Após o encontro com Cristo, sua vida foi mudada? Isso aqui é uma pergunta, tá? Você encontrou a Cristo, se você está nesse canal, pode ser que você já tenha se encontrado com a Cristo. Sua vida foi mudada? Mateus, sua vida foi mudada? Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive, nós temos aqui o exemplo da leitura bíblica em classe, né? Que Paulo, ele estava ali servindo a Deus, né? E aí nos versículos 11, no versículo 11 diz assim, do capítulo 19 de Atos: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, 12, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Aí no versículo 17 diz assim: E foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, ou seja, culturas diferentes, mas o evangelho entrou e fez mudança. Entendeu? Então não importa a sua cultura, não importa qual é o costume musical seu, não importa qual é o costume das suas vestes. O evangelho vai entrar na sua vida, na sua família, e vai transformar. Tudo aquilo que é pecado ele precisa sair. Está dentro da cultura, é santo, está de acordo com os princípios bíblicos, fica. Agora é pecado, vai contra a palavra de Deus, ele precisa sair, entendeu? Sim. Já vamos porque assim, o evangelho transforma quando você tem encontro com Jesus. E aí, onde que transforma? Primeiramente, na família, né? Família. Subtópico 2, aí na família. Um dos ambientes onde a fé cristã mostra o poder de Deus é a família. O evangelho ensina aos pais a serem mais responsáveis na criação dos filhos, e o tratamento entre os casais são baseados no respeito e amor. Os filhos criados no temor do Senhor aprendem que o respeito aos pais traz promessas de uma vida longa. Segundo o quarto mandamento, lá dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e vivas muitos dias sobre essa terra. Ou seja, o primeiro mandamento com promessa é um mandamento voltado para a família. É para os filhos honrar os seus pais. E é legal porque é cascata, né? Efeito de cascata, porque assim, todo mundo é filho. Todo mundo é filho. O Mateus, ele tem um filho, mas o Mateus também é filho. Então, enquanto seu pai tá vivo, você tem que honrar o seu pai. E isso traz exemplo para o seu filho também. Seu filho vai olhar aquilo lá, você honrando seu pai, e falar: meu pai honrou o pai dele, então eu tenho que ser igual também, vou honrar meu pai. Você trazendo bons exemplos, e a Bíblia, ela ensina isso. A Bíblia, ela traz vários textos ensinando como o homem deve se comportar com sua família. Homens, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Mulher, honre seu marido. Filhos, não provoqueis a ira dos seus pais. Pais, não provoquem a ira dos seus filhos, né? Tem todos esses ensinamentos na Bíblia, e isso é muito tá dentro da raiz do cristão, né? Isso vai além da cultura, porque você aprende muito isso na Bíblia, está implícito isso no Evangelho desde que ele foi criado, e isso ele vai para a sociedade, ele passa a fronteira do cristianismo e vai para um todo, né? Para uma sociedade como um todo, né, Mateus? Isso é muito difícil, né? Nós já falamos aqui, mas eu volto a repetir. Tem uma questão, por exemplo, o cristianismo ele vai entrar na sua família. Só que aquele missionário, aquele pastor, aquele pregador que vai evangelizar a sua família, ele tem uma cultura e você tem outra cultura. Ele não pode tentar impor a sua própria cultura para aquele que está sendo evangelizado, mas a cultura de Cristo, a cultura da palavra de Deus. Entendeu? Então, isso é um desafio muito grande para nós, para cumprirmos o chamado do Senhor. Para cumprirmos o ID, né? Isso é chamar de missão transcultural, né? Exatamente. Missão transcultural é você ir para geralmente um missionário, ele faz essa cultura transcultural, porque geralmente o missionário ele vai para outros lugares. Diferente, por exemplo, você vai no nosso país. O nosso país ele é muito católico, né? A religião fundamental do nosso país é o catolicismo. Por quê? Vieram os jesuítas e trouxeram a cultura do cristianismo através
através da pregação do evangelho, através dos jesuítas, né, do ensino católico. Você tem, por exemplo, você tem o domínio também português lá no Japão, nos anos de 1500. Só que lá no Japão já não foi assim. Por quê? Porque a cultura japonesa é muito forte, é milenar. Então, claro que você tem algumas coisas, palavras que foram influenciadas por causa dos jesuítas portugueses que foram para o Japão, só que não é tão forte. Não a cultura é muito forte no Japão. É mais padronizado, É né? mais padronizado. E até porque era muito divergente a cultura europeia com a cultura asiática. Então, os japoneses, eles tomam banho. Os europeus não tomam banho direito. Não tomavam, né? Não dá contra, gente. É porque realmente, naquela época, não tomava esse banho. Existia doenças que vinham através da água poluída. Então, eles tomavam banho. Eles não tomavam banho porque eles achavam que a pele suja poderia trazer segurança para a sua pele, para evitar doenças. Uma pele limpa poderia ser muito mais suscetível a doenças. Então, assim, já é uma cultura totalmente diferente. Então, você vai entender que essa missão transcultural hoje, por exemplo, se você é um missionário e você vai para outro país, respeitamos a cultura, respeitamos a forma de se vestir, a forma de se andar. Por exemplo, nós temos o pastor Itamar. O pastor Itamar está lá em Moçambique. Moçambique tem uma cultura totalmente diferente do Brasil. Exatamente. E aí, existem algumas coisas dentro do padrão do evangelho que ele tenta e que ele ensina que as pessoas devem fazer. Por exemplo, a monogamia. Lá é um país polígamo, né? Só que aí, quando se converte, ele ensina que deve ser monogâmico e outras coisas. Só que aí você tem outro, por exemplo, lá o quesito de pudor é diferente do Brasil. É igual os índios. Os índios têm um quesito, por exemplo, as mulheres, elas não usam roupa na parte de cima do seu corpo, né? Não usa blusas nem sutiãs, mas não existe uma maldade, não existe uma depravação naquilo, é cultural. Lá também, ele respeita a cultura do país, respeitando lá a forma delas se vestirem, das mulheres se vestirem. Diferente de São Paulo. São Paulo, né? Mauá, que você tem uma cultura. E aí você fala pra uma cristã, você tem que vestir com pudor. Por quê? Porque realmente existe maldade. Se não se veste com pudor, entendeu? Nós havíamos falado aqui a respeito dos escoceses, né? Que os escoceses usam saia, os homens usam saia. Para nós isso é um tanto, vamos dizer assim, errado, né? Mas é a cultura deles. Não é cute. Agora a gente vai chegar lá na Escócia, vamos pregar a palavra de Deus lá, vigia, varão, tá em pecado. Não. Não é assim, né? Não pode ficar usando gaita de fole também, né? Eu sou muito feio. Não, tô brincando. Aos amantes da gaita de fole aí. E muito provavelmente Jesus usava saia, não só saia com vestido, né? Era a bata, né? Porque era exatamente a cultura. Calça. Exatamente. Olha, nós estamos errados de usar calça. Vamos voltar aos tempos antigos. Aí fica por sua parte. Vamos pra conclusão? Na sociedade, nós já falamos, né? Sim, basicamente a gente já falou. Então já vamos para a conclusão. O evangelho produz mudanças significativas na cultura de um povo. A palavra de Deus nos mostra que o pensamento do ser humano foi afetado pelo pecado e que por isso o homem tende a deixar Deus de fora da ciência por receio de que as respostas de tanta procura sobre o passado ou para o avanço que desejam fazer no futuro obrigue a aceitar a existência do Todo-Poderoso e do seu poder. O telescópio James Webb, ele foi colocado à órbita com um raio de alcance maior, que a ideia dos cientistas era encontrar o início do universo, né? O início que foi criado o universo, porque você sabe que numa visão de anos-luz, você consegue ver lá como foi criado. E até então, até hoje, não foi encontrado nenhuma estrela se formando. Na verdade, foi tudo encontrado já bonitamente criado, né? E aí você vendo que as estrelas, você olhando, claro, que de uma forma bem simples, bem leiga, não somos, nem eu, nem o Matheus somos astrônomos, né? Mas você olhando de uma forma bem leiga, como ainda você não encontra nada, tudo formado, você vai lá, remete a Gênesis 1, que é o início de tudo. Então, os cientistas, eles têm receio de buscar e conhecer o Todo-Poderoso porque eles sabem, porque eles tentam achar respostas em outros lugares.
Só que existem coisas que Deus não deu resposta, e tem coisas que Deus já deu resposta. Só precisa buscar em Deus. Então eu já quero agradecer, Matheus, você estar aqui conosco. Tem algum ponto pra você querer falar aí? Não, só tenho a agradecer também. Foi uma aula muito boa. Espero que você consiga efetivamente lecionar a sua aula com jovens. Tentem sempre ler os textos, né? Para não fugir do tema da lição. Sempre procure pedir para os jovens lerem a revista em casa e para que eles cheguem na aula e também dê a sua opinião, né? Compartilhe o conhecimento, coopere com a aula e isso vai ser muito bom para você, professor. Tá bom. Quero agradecer a Matheus, quero agradecer a todos. Não esqueçam de curtir nosso vídeo, compartilhar, comente, se inscreva no nosso canal, mande para mais pessoas esse vídeo. Deus abençoe e tchau.